Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando aqui pela PUC TV Goiás mais uma edição do programa Papo Dinâmico. Toda terça-feira, às 11h30 da noite, você já sabe, nós estamos aqui sempre debatendo um tema importante de interesse seu, tá? Então, sempre nos acompanhe aqui, também nos acompanhe nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter e no canal da PUC TV no YouTube, tá bom? Hoje nós vamos debater aqui sobre doenças psiquiátricas com os nossos especialistas, que daqui a pouco a gente vai cumprimentá-los. Antes disso, vamos ver a matéria aí que o pessoal preparou de apresentação deles. Roda o VT. Roberto de Oliveira Campos é médico psiquiatra formado pela FAC Medicina da UFG em 1972. Formação em psicanálise pela Sociedade Brasileira de Psicanálise, período de 1983 a 1989. Membro efetivo da Associação Brasileira de Psiquiatria desde 1975 e da Associação Psicanalítica Internacional desde 1990. Professor do Departamento de Psiquiatria da FAC de Medicina da UFG desde 1980, sendo professor titular de Psiquiatria desde 1992. José Reinaldo do Amaral é médico pela UFG, mestre em Psiquiatria pela UFRJ, membro titular da Academia Goiana de Medicina, professor adjunto da PUC Goiás e professor adjunto da Faculdade de Medicina da UFG. Então, estamos aqui, professor José Reinaldo do Amaral, muito boa noite, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo aqui. Boa noite, eu que agradeço o convite. Ok. Professor João Alberto Campos, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, eu que agradeço a honra de estar aqui. Ok, o senhor já é aposentado na Federal? Eu me aposentei em 2013. O professor, mas como médico, o senhor continua em atividade? Continuo na ativa e vou continuar há muitos anos. Se Deus quiser, né? Deus quiser e Deus quer. E você, doutor José Reinaldo Amaral, o senhor é professor, continua ativo na PUC, Continuo, né? Na PUC E na UFG? Sim, na PUC eu sou professor desde 89. Eu comecei lá no Departamento de Filosofia e Teologia, lá no FIT. Depois eu migrei para o Departamento de Psicologia e estou lá no Departamento de Psicologia já tem muitos anos. Na Federal, na Faculdade de Medicina, eu continuo na ativa, eu sou professor de Psiquiatria, sou professor de História da Medicina também. E continua atuando como médico? Sim, claro. Perfeito. Na atividade clínica. Então, hoje, nós estamos tratando aqui de doenças psiquiátricas, né? E vamos começar aqui com o Dr. José Reinaldo. Quais são as principais doenças psiquiátricas? A gente poderia considerar classes de doenças, né? As principais classes, as que mais chamam a atenção, é a classe dos transtornos de humor, que envolve os transtornos depressivos e o transtorno bipolar. Algumas classificações colocam-nos separados, mas a classificação internacional de doença ainda coloca numa classe só. O transtorno bipolar e a depressão como o transtorno de humor. Uma outra classe dos transtornos de ansiedade, são vários transtornos de pânico, fobias, né? Uma série de transtornos, e os transtornos psicóticos, né? Onde o carro-chefe é a esquizofrenia, mas existem outros transtornos ali do espectro da esquizofrenia. Essas são as três classes maiores, vamos assim dizer. A psiquiatria se interessa ainda por transtornos, por acometimento cerebral, transtornos cognitivos, né? Transtornos, deficiência intelectual e tal, mas aqueles três primeiros são os maiores. Perfeito, né? Ok. Doutor João, a doença psiquiátrica, o que normalmente causa uma doença, por exemplo, a depressão? Os transtornos mentais, como citados pelo professor Zé Reinaldo, todos eles têm uma base genética. Então, a pessoa nasce com essa heredabilidade, ele nasceu com a tendência de poder vir a ter. Agora, é lógico que só esse fator genético não é suficiente, mas é necessário para que a doença apareça. Então, outros fatores externos ligados ao desenvolvimento, né,
Então pode também ter uma importante influência. A genética dá uma propensão para a pessoa ter a doença. Dá. E aí depende das circunstâncias. Depende do desenvolvimento neuropsicomotor dessa pessoa, psicológico, como ela se dá na vida, todos esses fatores. Vamos fazer o seguinte, a nossa produção preparou uma matéria sobre as doenças psiquiátricas. Vamos ver essa matéria aí. Roda, por favor. Elas prejudicam a saúde mental. Estamos falando das doenças psiquiátricas que podem causar problemas cardiovasculares. A depressão, por exemplo, afeta o corpo, os pensamentos. Outra bem conhecida é o transtorno bipolar, uma doença que causa várias oscilações no humor. O mais recente relatório da Organização Mundial de Saúde aponta que as doenças mentais são devidas a uma combinação de fatores e afetam aproximadamente 700 milhões de pessoas no mundo. O que muita gente não tem conhecimento ou por vezes tem preconceito é que o distúrbio psiquiátrico pode ter os sintomas controlados. Além de clínicas particulares, existem ainda centros de atenção psicossocial gratuitos à sociedade. Para alguns profissionais, o termo doença deve ser deixado de lado. Preferem disfunções, transtornos, perturbações ou distúrbios. O fato é que, independente do termo, tem que ter tratamento adequado. Então, vimos aí, o doutor José Reinaldo já tinha feito uma classificação, né? E a gente vê que a matéria aí mostra situações assim muito graves, né? As pessoas totalmente comprometidas com um determinado tipo de doença, quer dizer, a vida da pessoa. A gente vê claramente que a pessoa está numa situação deplorável, assim. Isso ocorre muito com frequência? As características clínicas desses vários transtornos são diferentes, mas o que eles têm em comum é um grave prejuízo funcional, né? Há um prejuízo enorme para a vida, para o funcionamento da pessoa, em todos os níveis, né? Um comprometimento no seu funcionamento no trabalho, no meio social, no meio familiar e até com ele mesmo, né? Então, o funcionamento em todos os níveis fica muito prejudicado. E como a reportagem comentou, há tratamentos que melhoram significativamente o quadro do paciente, melhora muito a qualidade de vida. Um quadro bem conduzido, vai haver uma melhora. Chega a ter cura uma pessoa que sofreu depressão, que sofre depressão? Os quadros depressivos, habitualmente, eles têm duas formas de evolução. Em metade das vezes, a pessoa tem uma depressão na vida e nunca mais vai ter nada. E em metade das vezes, essa depressão vai recorrer, ela vai se repetir na vida. Quando e quantas vezes, não se sabe. Mas então, se a pessoa sofreu uma depressão e ela se recupera e passa a ter um momento de euforia, aí já vira um transtorno bipolar, é isso? Se há alternância entre um momento de tristeza e um momento de alegria extrema? Na verdade, o que a gente tem que considerar é que quando a gente compara depressão com a tristeza, quando a gente compara a mania com a alegria, isso é uma alegoria que a gente faz, porque a depressão não é uma tristeza, é uma doença com humor rebaixado. Sim, né? A tristeza, você tem humor rebaixado, mas motivada pelas circunstâncias. A depressão não. É uma condição clínica que te leva a isso. Perder um ente querido é natural que a pessoa fica triste. Isso. Aliás, se ficasse eufórico, é que seria complicado. Exatamente. Seria, né, doutor João? Mas assim, eu queria fazer uma relação entre depressão e transtorno bipolar. Não há uma relação, alguma coisa em comum entre os dois? Quando esse tema foi descrito na medicina, próximo a 1900, 2 anos antes, um famoso psiquiatra alemão chamado Emil Kraepelin, ele juntou num diagnóstico só e falava psicose maníaco-depressiva. A Kraepelin considerava todos os quadros depressivos, caracterizados como depressão, fazia parte desse grupo. Mas a situação evoluiu, a partir dos anos 50 houve umas mudanças, umas outras propostas, e a terminologia foi trocada, e hoje quando a gente fala transtorno bipolar do humor, é um diagnóstico, onde o paciente apresenta episódios de depressão e precisa ter apresentado pelo menos um episódio de euforia, de mania. Ele pode ter tido vários episódios de depressão, mas precisa ter pelo menos um de euforia. Ou tem vários de euforia. Então ele tem um episódio,
aquilo passa, ele volta a um certo nível de normalidade, repete um outro episódio de euforia e depressão. Então ele tem os dois polos, por isso bipolar. O polo depressivo, o polo de euforia. E há agora, quando, clínico por isso? quando ele tem somente depressões repetitivas, o diagnóstico aí é de depressão recorrente. Okay. Então, se a gente fala transtorno depressivo recorrente, na atualidade, na modernidade, não é bipolar. Okay. E se fala que é bipolar é porque pode ter os dois polos. É necessário que tenha o polo da euforia, da mania, pelo menos uma crise dessa, para receber esse diagnóstico. Bipolar, agora, para os dois tem tratamento. Pois é, o tratamento... São diferentes. São diferentes. O tratamento clínico é por meio de medicamentos? Até hoje, a maior evolução que houve nos tratamentos para esses casos é medicamentoso, porque existem alterações químicas cerebrais nos neurotransmissores. São os então antidepressivos. precisamos. Os antidepressivos, a depressão. Se for uma depressão bipolar, depressão do que tem bipolar, preferencialmente não é com antidepressivo. A gente usa estabilizador que tem um potencial antidepressivo. Existe um entendimento atual, que é bem aceito, que o uso de antidepressivo agrava... Antidepressivo causa dependência? Não, antidepressivo não causa dependência. Às vezes o paciente quer continuar tomando, na esperança de continuar ficando bom, mas não é dependência, pelo menos física, mas não causa dependência. Ok. Olha, a gente vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalozinho, a produção já está falando que nosso tempo venceu, daqui a pouco a gente volta.